Thalita, e hoje aquele vídeo que a gente faz, que a gente já sabe que vai perder inscrito porque a gente fez ele. Mas aí, né, a gente tem que fazer, gente, porque esse negócio não dá pra agradar todo mundo. Hoje eu vim falar aqui sobre os 5 livros que eu talvez tenha odiado um pouco ler. Talvez sim, com certeza. E prepara o coração, porque nessa lista aqui, provavelmente vai ter um livro aqui que você gosta. Mas lembrando que se eu não gostei do livro, provavelmente vão ter pessoas que vão gostar. A minha opinião não é soberana, eu não falo só verdades, não tem nada disso, entendeu? Eu tô só dando uma opinião, uma leitura que não funcionou pra mim, mas que talvez funcione pra você e você fique muito feliz. Espero mesmo que fique, tá? Então vamos lá. Vou começar com o livro menos polêmico de todos, né? Que é o livro A Febre. Esse livro, ele é um livro bastante interessante, porque ele te leva a crer que você está lendo uma história que, na verdade, você não está. A Febre vai contar a história de uma crise de histeria que teve numa cidade e que a gente, ao tempo inteiro, fica preocupado de ser alguma coisa meio que sobrenatural tá acontecendo. O que está acontecendo com essas meninas? Todas as meninas estão sendo infectadas por alguma coisa, está tudo muito esquisito e tudo mais. A gente fica muito envolvido com a história até certo ponto, até que a história vai se desenrolando e você vai pensando, eu não acredito que vai ser isso. E realmente foi esse caminho que o livro acabou tomando, um caminho que eu não gostei muito. Achei o plot muito bobo até e acabei lendo o livro inteiro e descobrindo que o livro não passava de uma historinha meio pra boi dormir. Inclusive, depois de um tempo, eu nem lembrava mais direito que eu tinha lido esse livro, de tanto que eu decidi esquecê-lo, que ele passou pela minha vida. A próxima leitura que eu não gostei muito assim foi A Garota Mais Fria de Cold Town, a menina mais fria de Cold Town. Eu realmente não sou a pessoa mais apaixonada por histórias de vampiro. Eu acho que talvez eu esteja com um pouco de saco cheio de todo mundo só escrever sobre vampiros. Mas eu queria muito ler algum livro da Holly Black, porque eu estava gostando muito da leitura da saga do Magisterium, que é escrito pela Holly Black e pela Cassandra Clare. E como eu não gosto muito dos livros da Cassandra Clare, eu achava que a Holly Black seria a minha salvação. Só que aí eu fui ler esse A Menina Mais Fria de Cold Town e eu achei o livro tão chato. Eu não conseguia andar na leitura, a leitura era extremamente parada pra mim, super pesada, o livro é gigante, as coisas não acontecem e quando acontecem é meio atropelado, então eu realmente não curti tanto essa história. É uma história de vampiro, onde uma cidade, onde os vampiros são meio que topzera, sabe, assim, e as pessoas querem ser vampiros porque eles são super celebridades. E nem todo vampiro é legal, e a gente vai, né, entrar meio que numa coisa meio Big Brother, meio fama. Existem nessa história aqui alguns humanos que servem aos vampiros só pra poder participar da rodinha dos famosinhos e tal. Mas, de uma certa forma, o livro é muito chato e eu realmente não gostei dessa leitura. O próximo livro, se você acompanha aqui no canal, você sabe que eu já falei sobre ele aqui, que é Magônia, que tinha tudo pra ser uma história muito legal. Tinha muita fé de que esse livro ia ser super legal, porque ele vai contar uma história bem diferente, que é a história de uma jovem que tem um problema respiratório praticamente incurável. Ela passou praticamente a vida dela toda em um hospital. Parece que o oxigênio é o pior inimigo da vida dela, os pulmões dela não funcionam muito bem. E a gente vai acabar vendo uma personagem extremamente sarcástica, uma personagem que foi endurecida por conta de todos os problemas que ela teve, já que ela sempre teve na iminência de morte. Ela trata a morte como se fosse qualquer coisa e tal, mas é uma personagem super rica nesse aspecto de falar, né, de como ela lida com as coisas que acontecem com ela. E nesse aspecto, eu me apaixonei por essa personagem, porque ela é super legal, ela vai trazer uma visão bem diferente de como que é você ter um problema como o dela e tudo mais. Mas aí acontece que um navio desce dos céus
E aí a gente vai entrar num mundo novo, que é o mundo de Magônia, e a gente vai entender o que é Magônia. Porém, a nossa personagem, aquela legal, aquela que a gente achou muito maneira, ela muda absolutamente da metade do livro em diante. Enquanto antes ela era uma menina super girl power, super resolvida, que tinha a vida dela toda nas mãos, porque, cara, ela nasceu com esse problema e ela teve que aprender a lidar com ele e tudo mais. Agora ela vai virar o saco de pancadas de um menininho, porque talvez ela esteja apaixonada por ele. Foi muito difícil ver a transformação da personagem assim, do nada. E a partir da metade do livro em diante também a história começa a ficar muito atropelada. Eles não souberam trabalhar direito todas as coisas novas que iam acontecer por causa dessa realidade tão diferente. Então as coisas começam a ficar muito jogadas, muito atropeladas. As coisas começam a dar aparentemente tudo errado. Então é muito difícil ver essa mudança acontecendo. E ficar alheio a isso achando que tá tudo de boa, porque realmente senti muita falta daquela personagem tão legal que eu gostava. Então parece que ela simplesmente foi descartada. Então eu realmente não gostei desse livro, principalmente por causa disso. O próximo livro, ele era um livro que eu também tinha bastante fé de que ia ser muito legal. Ele é A Profecia do Paladino. Esse livro, inclusive, como ele tinha essa coisa de paladinos, de cavaleiro, eu achei que ele ia trazer uma coisa diferente, que ele ia reviver todas essas histórias que a gente lia antigamente, todas essas histórias de cavaleiros, de coisas, de reis, de RPG. Mas o livro, na verdade, é só uma confusão e eu realmente não consegui entender e nem gostar desse livro. Ele aparentemente é uma série e assim como os outros que eu também não gostei antes, eu não gostei desse livro principalmente por causa do atropelamento de coisas durante a história. Eu acredito que quando você vai escrever uma história que tem um pouco de fantasia, você precisa realmente perder um tempo e gastar mais umas páginas explicando um pouquinho de como que esse mundo funciona. Eu acredito que isso seja necessário para que o leitor consiga realmente se conectar e se ver dentro desse mundo, porque senão a história fica muito longe da gente e a gente acaba se perdendo um pouco nos detalhes. Que foi o que aconteceu nessa história aqui. Enquanto o nosso personagem principal vai descobrindo todas as suas missões, seu destino, seus poderes e seja lá o que for, as coisas vão acontecendo de uma forma que eu juro pra vocês, em alguns momentos, eu achei que eu tinha pulado algum capítulo, porque a história muda de uma forma tão brusca que eu realmente fiquei muito desconcertada e sem saber se eu tinha lido direito ou não, porque é muito atropelado e às vezes não dá pra entender absolutamente nada. Eu realmente cheguei a abandonar esse livro em certo momento, já tava mais pro final, abandonei na página 200 e pouco, porque eu realmente já não tava aguentando mais e eu desisti, porque não teve como ler. O último livro, eu também já falei sobre essa leitura aqui, inclusive tem um vídeo específico que eu falo muito também do porquê eu não gosto desse livro, porque ele desencadeou uma linda ressaca literária que durou muito tempo, e se você quiser ver esse vídeo eu vou deixar aqui em cima, que foi Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater, que todo mundo fala maravilhosamente bem, mas que ainda bem que eu não gostei, e assim eu não fiquei desiludida com o último livro como várias pessoas ficaram. Mas esse livro aqui, ele também vai trazer pra gente muitos detalhes. Mas ao contrário dos outros livros, a autora sim perde tempo tentando explicar algumas coisas. E no caso desse livro aqui, muitas coisas são explicadas de acordo com os acontecimentos. É claro que muita coisa ficou sem explicação, porque essa série, se eu não me engano, deve ter uns 5 livros, sei lá, 4, 5 livros. Então, teriam mais coisas para serem explicadas nos outros livros. O problema é que os personagens aqui não conseguiram me prender. A forma com que ela narrava os personagens não me fez conectar com nenhum deles e eu não consigo entender até hoje as motivações de cada um muito bem. Ficou um pouco perdido pra mim, mas eu achei a leitura, ela pra mim foi muito penosa e muito lenta. Então, por muitas vezes, eu inclusive pensei em abandonar a leitura. Apenas não abandonei porque eu estava lendo com o meu crushzinho maravilhoso, que é os Grieg do Three Dudes. Por conta dos Grieg, eu acabei não abandonando o livro, mas vontades não faltaram, porque, olha, foi uma leitura bem difícil pra mim.
Eu não consegui gostar da leitura, embora tenha ficado até um pouco curiosa com o que ia acontecer. Mas eu super espero os meus amigos me darem os spoilers e contar. Não preciso ler pra saber o que aconteceu, não. Muito bem, gente. Esses aqui foram os 5 livros que eu não gostei tanto assim, né? Nesses últimos tempos de leitura. Me conta aqui embaixo quais são os livros que você não topa e não gosta de jeito nenhum. E não esquece de indicar também outras leituras pra mim, porque eu adoro conhecer livros novos, né? E talvez os livros que não funcionaram pra vocês também funcionem pra mim. Lembrando que esses livros, eu não gostei deles, mas não quer dizer que vocês não vão gostar. Então, se vocês acharem que vale, deem uma oportunidade pro livro, que talvez vocês vão gostar bastante da leitura. Então, nunca deixem de ler alguma coisa porque alguém falou que não é bom, porque cada um tem a sua impressão, cada um tem a sua história. E isso influencia muito na leitura. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações do Google. E me segue nas redes sociais para a gente poder ficar o quê? Criar o ranço junto, dar comidinha para ele, entendeu? A gente poder fazer aquele negócio da amizade, entende? A gente... Tá tudo aqui embaixo, os links, tá? Facinho, só clicar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente! Tchau, tchau!